Quem aqui está pronto para ouvir a palavra do Senhor Jesus? Amém? Eu acredito que Deus ele vai fazer algo especial nessa noite. Porque todo culto é um culto especial. Todo culto pode ser o culto da nossa vida. Todo culto pode ser um culto que vai fazer um divisor de águas acontecer na nossa vida, na nossa casa. E você sabia que Deus deseja que nós venhamos viver o novo dele? Você sabia disso? Quem sabia disso aqui? Deus ele deseja o novo dele para você. E hoje nós vamos falar especificamente de algo que nós precisamos renovar. Precisamos estar sempre renovando. O que é isso? Como assim renovando? Porque é exatamente isso que vai fazer, vai dizer se nós vamos ser bem-sucedidos ou se nós não vamos ser bem-sucedidos. E hoje nós vamos falar sobre um novo padrão. Como assim um novo padrão? Um novo padrão de mentalidade, um novo padrão de pensamentos. Porque se tem algo que nós precisamos renovar na nossa vida, são os nossos pensamentos. É a nossa mente. Por quê? Porque é nela que nós carregamos os nossos ideais, é na nossa mente que nós carregamos os nossos sonhos, é na nossa mente que nós carregamos a perspectiva de vida, é na nossa mente que nós carregamos impressões da vida. E se nós nutrirmos pensamentos que vêm do Senhor nas nossas vidas, se nós nutrirmos esses pensamentos que vêm dos céus, que vêm do alto, você pode ter certeza que você vai viver o céu nessa terra. Agora, se nós ficarmos nutrindo, alimentando pensamentos malignos, pensamentos destruidores, pensamentos negativos, é isso aí que nós vamos viver. E eu gostaria de iniciar essa mensagem em Romanos 12, no versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que não é fácil sempre nós estarmos renovando a nossa mente. Por que eu digo isso, que não é fácil a gente renovar a nossa mente? Porque nós vivemos num mundo de caos, nós vivemos num mundo problemático, difícil. Às vezes na nossa família, às vezes na nossa casa, às vezes na nossa saúde, às vezes na nossa vida financeira, às vezes na nossa empresa. Mas só tem uma maneira de nós vivermos a vontade de Deus. E eu repito isso, só existe uma maneira de nós vivermos a vontade de Deus, de nós vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a única forma de isso acontecer é quando nós renovamos a nossa mente. Aí as coisas começam a ficar mais lúcidas, as coisas começam a ficar mais claras, e aí nós passamos a conseguir enxergar, ver o que Deus quer fazer, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades da vida, porque está tudo aqui na nossa mente. Você concorda comigo? Está tudo aqui na nossa mente. O que eu penso é o que eu sou. O que eu penso é o lugar aonde eu vou chegar. E é nessa hora que, se nós não nos agarrarmos às palavras que Deus traz aos nossos corações e substituirmos os nossos pensamentos, talvez pensamentos de culpa, talvez pensamentos de rejeição, talvez pensamentos de fracasso, talvez dúvida, pensamentos que vão com certeza destruir a nossa vida. É como, por exemplo, a gente está em época de Copa do Mundo. No futebol, o técnico, se ele coloca um jogador lá para jogar e o jogador não está escutando aquilo que o técnico está pedindo para fazer, o que é que ele vai fazer? Substituição. Ele vai tirar aquele jogador para pôr um melhor no lugar dele.
E é isso que Deus ele quer que a gente faça. Que a gente substitua aquele pensamento que a gente sabe que não vai trazer bênção para a nossa vida. Aquele pensamento que a gente sabe que a gente não vai conseguir avançar. Talvez pensamentos do passado, de coisas que nós vivemos e que nós estamos agarrados àquilo. Tanto isso pode ser bom, pensamentos bons ou ruins. A gente tem um pensamento bom no passado e a gente fica agarrado àquele passado e a gente fala, será que eu acho que aquilo lá foi o melhor para a minha vida? E a gente se esquece que Deus ele tem melhor para nós, coisas melhores para nós vivermos. Às vezes nós estamos agarrados a coisas negativas do passado, quando nós devíamos esquecer, e a gente fica pensando assim, vai acontecer de novo, vai se repetir a mesma coisa, e a gente fica com aquele pessimismo, e não é isso que Deus ele quer para nós. Então, hoje, se prepare, porque Deus ele está te levantando como um técnico. Como assim um técnico? Um perito na sua alma, para você fazer a substituição da coisa errada pela coisa certa. Agora fala para o seu irmão assim, irmão, fala mais forte, irmão, faça a substituição certa. É isso. Porque se Deus te trouxe aqui nessa noite, é para que você possa pegar aquilo que estava errado, tirar aquilo que estava errado e colocar aquilo que é certo, dentro da sua alma, dentro da sua mente. Porque hoje, se você chegou aqui com um pensamento de pessimismo, um pensamento pessimista, um pensamento de dúvida, esse pensamento vai completamente ser aniquilado na sua vida. Fala assim, hoje o jogo vira. É isso aí, hoje o jogo vira. Mas pastor, é muito fácil o senhor falando, como é que é isso? Pegar e tirar um pensamento e pôr outro. É muito fácil falar. Como é que eu posso viver isso? Como é que é essa questão de renovar a mente? Como é que é essa questão de mudar o meu tipo de mentalidade? E a primeira coisa que nós vamos aprender nessa mensagem é a identificar as mentiras do diabo. Identificar as mentiras do inimigo. Porque eu sei que você sabe que o diabo ele é o pai da mentira. O diabo ele é o pai da mentira. E é a hora de nós identificarmos com o discernimento do Espírito Santo na nossa vida as mentiras do diabo. Salmos 26, versículo 2 e 3. O salmista diz assim, Davi diz assim, sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Eu estava pesquisando sobre esse versículo, e os estudiosos da Bíblia, da palavra de Deus, dizem que ele teria 2 momentos onde ele poderia ter escrito esse salmo. E um desses momentos é porque Davi era alguém que era perseguido. Davi derrotou lá o gigante e ele começou a se destacar. Saul começou a olhar para ele e começou a sentir que o trono dele estava ameaçado, que ele seria o novo rei. E ele começou a perseguir a vida de Davi. E aquela perseguição começou a se tornar algo comum na vida dele. E talvez Davi, o povo estava dizendo assim, Davi quer tomar o trono. Davi quer tomar o trono que é de Saul. Talvez o povo estava dizendo isso e Davi dizendo, Senhor, o Senhor sabe que eu nunca quis isso, eu nunca toquei no seu ungido, eu nunca quis usurpar o trono. E Davi estava sendo tratado como um criminoso pelo seu povo. Agora imagina os pensamentos de Davi. Imagina o que é que ele não estava pensando. Porque é isso que o diabo faz. O diabo ele coloca pensamentos na nossa cabeça que não são a realidade. E no segundo momento ele poderia ter escrito esse salmo, sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. A segunda hipótese também poderia ser porque Saul tinha um filho.
E esse filho se chamava Isbofete. E ele acabou morrendo. Pessoas que estavam à volta dele, que estavam perto dele, acabaram o matando. E esses dois homens, eles pegaram e cortaram a cabeça do filho de Saul e levaram para Davi. Agora você me pergunta, o que foi que Davi fez com esses dois? Davi mandou matar os dois. Agora imagina a cabeça de Davi como é que não estava. Imagina o que ele não estava pensando. Deus, o que esse povo acha? Será que esse povo está achando que fui eu também que mandei matar o filho de Saul? Será que esse povo está pensando isso? Não fui eu que mandei matar. Eu nunca fiz esse pedido, eu nunca quis isso. E a verdade é que só nós mesmos sabemos o que nós pensamos. Só você sabe o que é que passa pela sua cabeça. Então o que Davi estava dizendo era: Senhor, o Senhor sabe que eu estou no centro da Tua vontade, o Senhor sabe que eu estou fazendo tudo certinho, que eu estou seguindo a Tua direção, mas estão vindo pensamentos na minha mente, que estão tentando me mostrar que é eu que estou errado, que é eu que estou fazendo o errado, que o errado sou eu. Senhor, me ajuda, me examina. E nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos fazer assim como Davi. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, nos apresentarmos diante de Deus e pedir para que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar as verdades de Deus e as mentiras do diabo. Por quê? Porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, nós estamos no centro das verdades de Deus. Porque existem coisas ruins que nós passamos, que nós mesmos procuramos passar por aquilo. Mas existem coisas, assim como Davi, que ele não procurou passar por aquilo, que nós não procuramos. E é nessa hora que você precisa pedir para Deus: Senhor, examina o meu coração, examina a minha mente, mas examina todo o meu ser. E é nessa hora que vem sobre você a paz que excede todo entendimento. É no momento da dificuldade que a paz que excede todo entendimento, essa paz só Deus pode dar. Porque a paz que nós conhecemos muitas das vezes é a paz do mundo, de que quando tudo está bem, a gente está em paz, mas quando tudo está mal, a gente não tem paz. Mas a paz que excede todo entendimento é quando as coisas não estão indo bem, quando as coisas não estão indo ao nosso favor. E saiba que o diabo, ele também pode usar pessoas. Como assim? Ele pode usar pessoas também para fazer a sua mente, para colocar algo na sua mente que não vem de Deus. E essas palavras, elas vão entrando, ela entra na sua mente, e você pode prestar atenção que mesmo depois que a pessoa falou, ela foi embora, você fica aqui, ó, aquilo ali fica ecoando na sua mente. Você vai dormir e você vai dormir pensando naquilo. Você vai acordar e você vai acordar pensando naquilo. Mas o melhor é que quando a gente renova a nossa mente, a gente está se preparando para o futuro que Deus já planejou para as nossas vidas. Muitas vezes o diabo, ele está dizendo mentiras para você. E você está acatando essa mentira e você não está acreditando nas verdades que Deus tem para a sua vida. Por que o diabo faz isso? O diabo faz isso para te parar. Muitas das vezes Deus chega para a pessoa e fala assim: eu vou fazer isso na sua vida. Eu vou te levantar como um missionário. Como acredito que muita gente já ouviu: eu vou te levantar como um pastor ou como um obreiro. Você vai ser participante da minha obra, você vai estar na frente, você vai fazer aquilo, você vai fazer isso. E às vezes a pessoa fica pensando: mas será que é eu mesmo? Será que Deus não errou? Será que eu não tenho essa capacidade? Eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não vou. É isso que nós vamos viver. Nós não vamos viver a promessa de Deus pensando dessa forma. E o diabo, ele faz isso simplesmente para fazer com que a gente pare, para nos cauterizar. E a verdade é que uma mentira só vai sair da nossa alma, dos nossos pensamentos, quando nós tirarmos essa mentira e inserirmos uma verdade, que é a verdade de Deus. Por isso que é tão importante nós identificarmos uma mentira.
Por isso que é tão importante nós renovarmos a nossa mente. Porque para que aquela mentira do diabo não venha destruir simplesmente o nosso futuro. Se nós não soubermos identificar, se nós não soubermos, não corremos atrás de renovar a nossa mente, as mentiras do diabo irão destruir. E quando eu falo isso é real. Irão destruir o nosso futuro. Mas o que eu faço? É simples. Tome o controle do seu pensamento. Tome o controle do seu pensamento. Provérbios 4, 23 diz assim, ó. Por isso que Provérbios 4, 23 diz isso aqui, ó. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quando aqui fala de coração, a gente também pode colocar aqui mente. A gente pode colocar alma. Sabe, está na hora de nós assumirmos o controle. Está na hora de nós assumirmos. Porque é mais fácil quando a gente se livra de um pensamento, quando está vindo do diabo, quando ele está no começo. É ou não é? Quando o pensamento é lançado, é aquela hora que nós temos que arrancar aquele pensamento. É como se fosse um câncer. O câncer é cientificamente provado. Quando ele é descobrido no início, a probabilidade de cura é muito maior. É muito maior. A gente precisa identificar no começo. Nós não podemos alimentar justamente aquilo que pode destruir a nossa vida, aquilo que pode acabar com o propósito, com os planos, com os projetos, as bênçãos que Deus ele quer derramar sobre a sua vida. Sobretudo, guarda o teu coração. Ou seja, quem está no controle? Porque aqui Deus está falando para quem? Para você, para mim, para nós. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Ou seja, eu vou determinar o que entra, eu vou determinar o que não entra. Então o que a gente tira disso? Bora tomar o controle. Fala para o seu irmão assim, irmão, bora tomar o controle. Bora tomar o controle. O que é que nós temos permitido entrar na nossa mente? Será que são as verdades de Deus? Ou será que são as mentiras do diabo? Sou eu quem permito. É você quem permite, somos nós quem controlamos. E não adianta dizer, pastor, mas é que o que eu estou vivendo, sabe, é mais forte do que eu, é difícil, é complicado. Entenda que hoje o diabo está perdendo a sua vida, está perdendo a sua alma, o seu entendimento, o seu corpo, o seu espírito também. Ele já perdeu. Deus ele colocou na sua mão a responsabilidade e a autoridade de dizer, peraí, esse pensamento que está vindo sobre a minha vida, está amarrado esse pensamento, eu não aceito, porque esse pensamento não vem de Deus, esse pensamento não é a vontade de Deus para mim, e nessa hora é onde o pensamento ele é aniquilado da nossa vida, porque o diabo ele faz isso, o diabo ele fez isso com Jesus, o diabo fez isso com Jesus no deserto, transforma essas pedras em pães, pula daqui, faz isso, faz aquilo, porque é a palavra de Deus. E o diabo ele está sempre, ele estava tentando, na real, ele estava tentando trazer uma mentira para Jesus. E não estava tentando trazer simplesmente uma mentira, ele estava tentando trazer uma mentira com um fundo de verdade. Porque o diabo, quando ele quer enganar uma pessoa, ele usa até a palavra de Deus. O diabo, quando ele quer enganar alguém, ele usa até a palavra. Às vezes, como já aconteceu, a pessoa chega para o pastor e diz assim, pastor, eu vou sair da igreja. Vou sair da igreja. Irmão, você vai sair? Vou sair da igreja. E não tem nada de errado em você sair da igreja. Desde que você não saia de Deus. Não tem nada de errado. Agora, Deus te deu uma palavra, irmão? Deu sim, Deus falou comigo. Falou. E você vai para onde? Sei não. Ah, como assim? Sei não. Aí vem até a palavra, tem uns que usam até a palavra. Deus falou igual a Abraão.
sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, ele vai sair assim perdido e Deus vai... E eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Tem gente que usa até a palavra. Então cuidado, porque o diabo às vezes pode vir com isso. Para quê? Para fazer te parar, para fazer com que você não venha viver a vida que Deus tem arquitetada para você. Por isso que é tão importante a gente identificar as mentiras do diabo. Por isso que é tão importante a gente guardar o nosso coração. Por isso que é tão importante a gente tomar o controle da nossa alma, dos nossos pensamentos. E no início, quando o diabo lançar aquele pensamento, você fala aqui não. E você mostra para ele quem é que controla o seu pensamento. Por quê? Porque Deus te deu autoridade para isso. Deus colocou o controle nas suas mãos, para você decidir o que é que entra e o que é que não entra. Mas além de identificar as mentiras do diabo, também nós precisamos reconhecer os pensamentos malignos e destruidores. Porque identificar é uma coisa, reconhecer é outra. Como eu falei, você está aqui como um perito, como um técnico. Então você está se aprofundando. Quando você identifica, você diz, realmente, o diabo está querendo me enganar. Mas quando você reconhece, você está fazendo, você está dizendo o quê? Eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que fazer alguma coisa. Olha o que fala em Romanos 8, versículos 5 ao 7. Romanos 8, dos versículos 5 ao 7. Quem vive segundo a carne tem a mentalidade voltada para a carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Aqui Paulo estava querendo mostrar como é uma vida na carne. E aqui ele está falando de mudança, aqui ele está falando de sentido de vida, aqui ele está falando de que não vivemos mais na lei, que vivemos no perdão de Deus, que o Espírito Santo faz de nós filhos de Deus. E ele vai falar também sobre um novo homem, e ele vai falar também sobre um velho homem. Então, quem escolhe dar ouvidos e permanecer ouvindo a pensamentos que não vêm de Deus, vive na carne. Vive na carne. Se você der ouvidos a pensamentos destruidores, como por exemplo, eu não vou ser feliz no meu relacionamento, e eu já desiludi com isso, assim vai ser. Se você dizer assim, eu estou desiludido com o meu casamento, com o meu relacionamento conjugal, com a minha família, e as coisas não andam, e as coisas não vão para frente, é isso que você vai viver a vida inteira. Você nunca vai viver o que Deus tem para você. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se você não reconhecer que esse tipo de pensamento vai destruir a sua vida, se você não reconhecer e que permanecendo esse tipo de pensamento na sua vida, isso vai te destruir. Esse tipo de pensamento vai te destruir. Esse tipo de pensamento vai te travar. Esse tipo de pensamento não vai fazer com que você caminhe para frente. Esse tipo de pensamento vai fazer você ficar olhando para trás e você nunca vai avançar. E é por isso que Paulo está dizendo, você não vive mais na carne, você vive no Espírito. Ou seja, o que ele está querendo falar aqui? Reaja. Bora tomar uma atitude, bora fazer alguma coisa. Sabe, passou da hora da gente ser pessoas passivas, pessoas inativas, pessoas que não reagem, que não fazem nada.
O que Deus está falando para a gente é: reaja, faça alguma coisa. Porque a vontade do diabo é que nós sejamos pessoas passivas, pessoas inativas. Foi o diabo quem tentou fazer com que Elias permanecesse naquela caverna. Foi o diabo que fez isso. E o diabo, ele tenta fazer isso com a gente também. Sabe, aquela pessoa que talvez até tenha pessoas que já passaram por isso aqui, ou até mesmo que estão nos assistindo. Pessoas que começam a vir sobre ela pensamentos negativos, pensamentos destruidores, pensamentos malignos. E quando você menos espera, aquela pessoa, ela está em depressão. Porque a depressão não vem de uma hora para outra. Começa um pensamentozinho. E a pessoa vai alimentando aquele tipo de pensamento. Até que ela chega numa depressão profunda. O que ela quer fazer? Simplesmente ficar num quarto escuro, trancado. Não quer sair de lá, quer ficar lá, não quer fazer mais nada. Desiludiu com a vida. O único pensamento que vem sobre a vida dela é: eu quero morrer. Estou absolutamente desiludido da vida. Eu não tenho mais, parece que minha vida não faz mais sentido. E ela fica alimentando aquele pensamento. E esses são os tipos de pensamentos que nós precisamos reconhecer. Substituir esses pensamentos. Reconhecer que tem algo ali que está querendo destruir a nossa vida. Tem algo ali que está querendo nos paralisar. Tem algo ali que está tentando acabar conosco. Mas hoje, eu creio que você vai deixar de ser uma pessoa passiva. Eu creio que você vai deixar de ser uma pessoa inativa. Eu creio que hoje você vai se levantar. Eu creio que hoje você vai reagir. Você vai tomar uma atitude. E não vai ser mais aquela pessoa passiva diante dos acontecimentos da vida, diante daquilo que o diabo tenta contra a sua vida. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que nós somos a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor, ela avança, a igreja do Senhor, ela prospera, a igreja do Senhor, ela ataca, e as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Chegou a hora de você pegar e destruir esse tipo de pensamento para Deus construir aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele tem para a sua vida. Então entenda que quando a gente se move, o diabo, ele perde a batalha. O povo de Israel estava lá diante do Mar Vermelho, e Deus falou o quê? Ande, marche, avance. E o interessante é que imagina os inimigos olhando o povo de Deus, se deparando diante do mar, e os inimigos falando assim: peguei, agora é a hora, vou pegar, vou destruir, vou acabar, vou fazer isso e aquilo outro. E é assim que o diabo faz. Às vezes o diabo lança a seta, lança um pensamento e ele diz: eu vou pegar, eu vou destruir. Mas o diabo se esqueceu de que nós estamos caminhando. E quando a gente caminha, o mar se abre. O mar se abre. Quando a gente anda, Deus abre o mar. Deus abre um caminho. E quando a gente chega lá do outro lado, os nossos inimigos, eles são surpreendidos pelo nosso Deus. Esse é o poder do nosso Deus. Então nós não precisamos ficar cativos desse tipo de pensamentos que irão destruir a nossa vida. Ah, pastor, mas nunca nada deu certo na minha vida e eu acho que essa não vai ser agora, essa não vai ser a minha vez, não vai acontecer, eu acredito que não vai acontecer, não vai ser dessa vez não, pastor. Ah, pastor, sabe, eu pequei, Entenda que Deus faz coisas novas. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então a primeira coisa que Deus Ele quer fazer na nossa vida é mudar os nossos pensamentos. Mudar os nossos pensamentos.
Os nossos pensamentos muitas das vezes geram sentimentos. E esses sentimentos fazem com que nós tomamos algumas atitudes. Esses sentimentos nos levam a ações. E é por isso que nós precisamos reconhecer os pensamentos destrutivos, pensamentos malignos, e não deixar com que aquilo gere um sentimento. Porque gerando um sentimento, aquilo pode refletir nas nossas ações, nas nossas atitudes. Uma casa de madeira, ela não cai de uma hora para outra. Tudo começa com um pequeno enxame de cupim. Daqui a pouco aquilo se alastra e a casa é destruída. Assim como peixes, como aves, eles não permanecem num lago poluído, Deus também não habita numa mente poluída. Ou a gente substitui, ou a gente substitui. Ou a gente substitui, ou a gente substitui. Então identifique as mentiras do inimigo, reconheça os pensamentos malignos, destruidores, mas por último, e o mais importante, torne os seus pensamentos, os pensamentos de Deus. Fala para o seu irmão, torne os seus pensamentos, os pensamentos de Deus. Não, mas como assim? Não estou entendendo, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso, pastor? 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. A mentalidade da carne. Não, isso. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga para o seu irmão, nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas como é que é isso? Como é que é isso? Como é que eu vou saber o que Jesus está pensando? Como é que eu vou saber o que Jesus pensa? Fala assim, ó, vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. É só assim. Vai para a Bíblia. Vai para a palavra. Ouça a voz dele todos os dias. Ouça o que é que ele tem para dizer. O que ele tem para falar para você. E aí você vai começar a entender o que é que ele pensa. E você vai descobrir também que todas as vezes que Jesus estava diante de momentos de dificuldades, diante de momentos de tribulação, de adversidades, ele sempre tinha um pensamento do céu na terra. Ele sempre trazia um pensamento do céu para a terra. É ou não é? Era assim. O barco lá estava sendo assolado, estava vindo a tempestade, e Deus estava dizendo, e Jesus estava dizendo: mar, se acalme, vento, cesse. Os doentes estavam chegando até Jesus, Jesus estava dizendo o quê? Eu estou aqui para te curar, eu estou aqui para transformar, eu estou aqui para te libertar. Ou seja, Jesus ele sempre tinha um pensamento do céu, ele sempre tinha um pensamento de fé, ele sempre tinha um pensamento de transformação, sempre tinha um pensamento positivo. E sabe por que Deus ele te trouxe aqui? Ele te trouxe aqui para alinhar os seus pensamentos com os pensamentos dele. Esse é o objetivo do nosso Deus. Porque Deus quer que haja entre você e ele, entre nós e ele, uma coisa chamada conexão. É isso que Deus quer. Que os nossos pensamentos estejam conectados com o nosso Deus. E se tem um versículo que fala claramente, abertamente, o que é que Deus ele quer para nós, quais são os pensamentos de Deus para nós? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Olha aqui que está falando, olha aqui que Paulo disse. O que é que Deus está dizendo para nós? Deus está dizendo assim: pense na separação,
pense na infidelidade, pense na falência, pense na imoralidade, pense na escassez, pense nas suas faltas. É isso que Deus está falando para a gente? É isso que Deus está falando para a gente? Não é isso. O que Deus está falando para a gente, pense no que é verdadeiro, a palavra é verdadeira. Pensa no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Ou seja, o que Deus está falando? Pense na bênção. É isso que Deus está dizendo. Pode se colocar de pé. Ah, mas pastor, sabe, eu estou desiludido. Deus disse que ia acontecer, sabe? Deus disse que ia fazer, que as coisas iam fluir, mas não aconteceram. Sabe, não está fluindo a coisa como eu esperava e, sabe, eu já me conformei. Substitui. Ah, pastor, sabe, tem gente que um dia falou assim: pastor, eu não posso ter filhos. Eu não posso ter filhos porque veio sobre mim um diagnóstico, um médico me mostrou, me falou, ó, eu não posso ter filhos, eu não posso, não tem jeito. Peraí, mas cadê o Deus do impossível? E aqui eu estou falando de filhos, mas pode ser qualquer coisa na sua vida. Peraí, mas cadê o Deus do impossível? Cadê os pensamentos de Deus sobre a minha vida? Cadê o Deus do impossível? Você sabe que um dia falaram para minha esposa assim, ó: você não vai conseguir ter filhos com facilidade. Para você ter filhos, você vai ter que fazer tratamento. Quando veio aquilo, eu falei, está amarrado. Eu repreendi aquilo. Mas já pensou se eu fico alimentando aquele pensamento? O que é que não teria gerado? Poderia gerar algo muito pior. Mas está aí, ó, a Sofia. Por quê? Porque Deus falou, eu vou mandar. Eu vou fazer acontecer. Eu vou gerar. Então nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de pensamento que nós estamos alimentando. Deus, Ele não precisa de possibilidade. Deus não precisa de nada ao favor dEle para que as coisas aconteçam. Deus simplesmente é o Deus do impossível. Às vezes você diz assim, mas peraí, os pensamentos que estão vindo, sabe, a pessoa falou que é impossível e você tem que fazer simplesmente o quê? Peraí, será que esse pensamento é o pensamento de Deus para mim? Será que esse pensamento é o pensamento de Deus? Porque a gente não tem um pensamento humano, de homens. Nós temos a mente de quem? De Cristo. Foi isso que nós falamos aqui. Nós temos a mente de Cristo. Então não tolere esse tipo de pensamento. Porque tolerando esse tipo de pensamento, nós estamos chocando ovos na nossa mente, que um dia essa serpente vai crescer e ela vai contaminar a nossa alma, contaminar todos os nossos pensamentos. Então escolha alimentar as verdades de Deus na sua alma, porque quando você alimenta as verdades de Deus na sua alma, as mentiras do diabo morrem de fome. Amém? Feche os seus olhos nessa noite. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, neste lugar, Pai. Por tudo que o Senhor tem revelado aos nossos corações, Pai. Senhor Jesus, eu não sei, Pai, qual tem sido, Pai, os pensamentos dessas pessoas que estão aqui, Pai. Talvez o diabo tenha tentado inserir pensamentos na vida dela, Pai. Mas eu sei que hoje, Pai, pensamentos do Senhor estão repousando sobre ela, Deus. Senhor Jesus, mas nós sabemos também que somos nós que escolhemos, Pai. Nós escolhemos que tipo de pensamento nós iremos alimentar. Somos nós que decidimos. A escolha está nas nossas mãos. A autoridade sobre a nossa vida está na nossa mão. É você que decide, meu irmão. O que é que você vai alimentar? Espírito Santo, nós queremos alimentar, Pai, a nossa vida contigo, Deus. Queremos estar sempre renovando a nossa mente, através da Tua palavra, Deus. Buscando a Tua presença, Pai. Buscando a Ti, Espírito Santo.
Por isso, nessa noite nós declaramos, nós louvamos a Ti, Pai. Sonda-me, Senhor, sonda-me, me conheces, quebranta o meu coração e transforma-me conforme a Tua palavra. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Espírito Santo de Deus, Pai. Senhor Jesus, nós cremos, Pai, que a nossa mente foi renovada nessa noite, Pai. Que a Tua palavra venha sobre os nossos corações, Pai. E essa palavra eu creio que vai surtir efeito na nossa vida, Pai. Essa palavra vai produzir 30, 60, 100 vezes mais, Espírito Santo. Que essa semente, Pai, venha crescer nos nossos corações, Pai. Sempre que vier um pensamento negativo, sempre que vier uma dúvida, um pensamento que não vem de Deus, nós iremos condenar esse pensamento, Pai, porque nós queremos viver os Teus pensamentos, Deus. Que o nosso pensamento seja um pensamento alinhado com o Senhor, que a nossa boca seja uma boca alinhada contigo, Pai, que as nossas condutas sejam condutas alinhadas com a Tua palavra, Pai, porque é a Tua palavra que nos direciona, Pai, é a Tua palavra que tem que conduzir as nossas vidas, Pai. Oh Senhor Jesus, dirija, Pai, dirija os nossos passos. Conduza-nos, Senhor Jesus, para aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Conduza-nos, Senhor Jesus, para as Tuas promessas, Pai. Que inimigo algum, Pai,
venha fazer com que essa pessoa paralise, com que essa pessoa olhe para trás, com que essas pessoas virem uma estátua de sal. Não, Espírito Santo, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, e nós só vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor quando a nossa mente estiver renovada, quando nós fomos renovados pela palavra do Senhor. Espírito Santo, nós fazemos um compromisso contigo, Pai, de buscar mais e mais da Tua palavra, de estar sempre renovando a nossa mente, Espírito Santo, para que nós venhamos ser somente cheios por Ti, e que não sobre espaço para mais nenhuma acusação do inimigo nas nossas vidas, nenhum pensamento destruidor, nada irá nos parar, porque nós somos a igreja do Senhor, e nós vamos avançar, nós vamos viver tudo o que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Espírito Santo, nós te louvamos e aplaudimos ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus.